my darling, I can't give up your love, babe. E aqui no 2º Congresso Sul Brasileiro de Controle Público, uma realização do Instituto Municipalizar, ele é Pablo Tatim, diretor do Instituto Municipalizar. Parabéns, Pablo, por mais essa realização, a 2ª edição desse grande encontro. Na realidade, Gabriela, desde já agradecendo a ti e ao Diego pelo espaço, gentilmente vocês sempre concedem para a gente, para divulgar esses grandes congressos que nós temos realizado no âmbito do nosso estado do Rio Grande do Sul. E, de fato, estão de parabéns não apenas o Instituto Municipalizar e todos os seus servidores, mas igualmente as 141 instituições representativas do poder público e da sociedade civil organizada, entre elas 41 universidades, centros universitários que se reuniram, se irmanaram ao longo desse último ano para realizar 8 grandes congressos aqui no estado do Rio Grande do Sul. Na realidade, passaram por esses 8 grandes congressos 205 palestrantes provenientes de 16 estados do Brasil. Vieram palestrantes da Espanha, do México. Vieram entre esses palestrantes 11 ministros das Cortes Superiores. Enfim, todos estes grandes 205 juristas, que com certeza representam o melhor do pensamento doutrinário na área do direito no nosso país, vieram a Porto Alegre debater os grandes temas, os grandes gargalos da nação brasileira. Nós debatemos a municipalização dos serviços públicos, nós debatemos a reforma da administração pública, a reforma tributária, a reforma eleitoral, debatemos a reforma processual civil do nosso país, enfim, e agora estamos debatendo novamente a questão do controle público, evidenciando que apenas a transparência da administração pública, e não falo apenas das contas públicas, mas de todos os atos da administração pública, apenas essa transparência pode construir e efetivar uma democracia real no nosso país. De fato, este Congresso, além de tratar dessa temática do controle público, tem se prestado a reunir as grandes autoridades do nosso estado e algumas até do nosso país, como o ministro advogado-geral da União, Luiz Inácio Lucena Adams, o subchefe da Casa Civil da Presidência da República, que esteve nos prestigiando aqui hoje, para ser uma grande comemoração acerca desse 1 ano de atividades do Instituto Municipalizar. De fato, com os grandes nomes do direito do nosso país, aliado aos grandes homens públicos, debatemos em profundidade e extensão os grandes temas. Tivemos 3.048 participantes de 17 estados brasileiros, mais de 800 municípios estiveram representados nos congressos realizados pelo Instituto Municipalizar em parceria com todas essas instituições. Enfim, produzimos só em mídia impressa, isto é, em jornais, 364 notícias, o que dá a espantosa média de quase uma notícia em jornal por dia, na média, acerca das atividades empreendidas pelo Instituto Municipalizar. Enfim, esse congresso, que teve a honra de homenagear o decano dos professores de Direito Administrativo do Estado do Rio Grande do Sul, o nosso professor Almir do Couto Silva, que dirigiu a Faculdade de Direito da URGS, da qual eu sou egresso, homenageou o conselheiro Hélio Mileski, uma das maiores cabeças do controle público do nosso país, homenageou também a presidente do Sejus, centros funcionários do Tribunal de Justiça, doutora Maria Beatriz Machado. Esse congresso, além de se prestar, como eu disse, para discutirmos a questão da transparência construindo a democracia, também se prestou e está se prestando a essa grande comemoração acerca desse 1 ano ininterrupto de atividades promovidas pelo Instituto Municipalizar. Pablo, como que tu vê a fiscalização aqui do estado do Rio Grande do Sul? O Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, como via de regra, todas as instituições do nosso estado, elas têm, vamos dizer assim,
sem demérito às demais, um upgrade em relação às outras. Por quê? O povo gaúcho é um povo muito politizado. E naturalmente isso se reflete nas instituições políticas, pois nós não podemos nos esquecer que os tribunais também são instituições políticas. Destarte o acesso a eles, no caso do Poder Judiciário, não ser por eleição, é por concurso público de provas e títulos. Cada juiz é um agente político, como cada promotor é um agente político, constitucionalmente definido isso, juridicamente definido. Enfim, uma vez que o povo gaúcho é mais politizado, as instituições tendem naturalmente a serem mais aperfeiçoadas. E é o caso no Rio Grande do Sul. O nosso Tribunal de Contas estadual tem empreendido atividades ímpares em relação às demais cortes de contas do país, e não apenas de uma forma repressiva, mas principalmente de uma forma educativa e pedagógica, junto às prefeituras e câmaras municipais. Enfim, é um trabalho que já vem sendo realizado ao longo de algumas gestões e que está amadurecendo agora. E não podemos esquecer, de fato, do projeto liderado pelo conselheiro César Miola, vice-presidente dessa corte, do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, no sentido de já começar a preparar o tribunal para a fiscalização das obras da Copa do Mundo. Enfim, se há alguma coisa que o sistema de controle público, se é controle externo e controle interno deste país tem que se preocupar, é com as obras da Copa do Mundo e das Olimpíadas, pois elas reúnem um binômio perverso, qual seja, muito dinheiro e pouquíssimo tempo para executar as obras. Nós já tivemos experiências não muito satisfatórias em relação a isso no Pan-Americano que aconteceu no Rio de Janeiro, mas que isto sirva de alerta. Pablo, quais são os próximos planejamentos do Instituto Municipalizar? Estamos elaborando, de fato, uma extensa agenda de 12 congressos no ano de 2011, agora já em parceria, e vou revelar aqui em primeira mão para o programa Opinião Livre, já em parceria com o Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul. O Instituto Municipalizar firmou um convênio com o IARGS, que é a instituição jurídica das mais tradicionais do nosso estado, com seus 85 anos de experiência, com seus 85 anos de atividade. Enfim, vamos unir agora a experiência e a força institucional do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul a essa pujança que nós temos visto nas atividades do Instituto Municipalizado. My darling, I can't get enough of your love, babe. E aqui nesse segundo Congresso Sul-Brasileiro de Controle Público, eu tenho o prazer de conversar com a presidenta do Sejus e do Congresso, Maria Beatriz Rodrigues Machado. Quais são as dificuldades que o controle público brasileiro sofre hoje em dia? O controle público brasileiro hoje em dia, ele está muito melhorado, ele está desde a Constituição de 88, que abriram-se as portas, uma grande legislação infraconstitucional, houve a criação do Tribunal de Contas do Ministério Público, do Tribunal de Contas, o Ministério Público, e com isso o povo tem a possibilidade de ver a transparência e com isso poder escolher os seus governantes e assim, com esse controle interno e externo que está se fazendo, nós podemos ter transparência e acreditar na finalidade do Estado, que é a democracia. Qual é a finalidade desse encontro de hoje e quais são os temas abordados aqui? Os temas abordados todos se referem ao controle público, tanto interno quanto externo, né? E traz autoridades de 5 estados brasileiros e especialmente homenageia professores nossos, 2 professores, um conselheiro do Tribunal de Contas, o doutor Hélio Saúl Mileski, e o professor Almiro do Couto e Silva. São personalidades da área jurídica que, além desses nossos, que vem o estado do Rio Grande do Sul engrandecer o nosso estado. Quais serão os desafios que serão abordados aqui em questão desse tema, que é o controle público? Os desafios, atualmente, inclusive com as licitações, especialmente com as licitações agora nessa área do esporte, com a Copa que vai se aproximando, com muitas construções, então os desafios são esses. It's like the more you give, the more I want. And baby, that's no lie. Oh no, babe. Tell me. Segundo
no Congresso Sul-Brasileiro de Controle Público. Eu tenho o prazer de conversar agora com o ministro advogado-geral da União. Ele é o Luiz Inácio Lucena Adams. Tudo bom? Bom dia. Eu gostaria de te perguntar qual é a proposta deste encontro de hoje. O ponto que vai se debater aqui, basicamente, é o papel da área de controle na gestão pública. O que eu trago do ponto de vista de debate é, pela experiência que nós temos na advocacia pública, o quanto nós podemos, primeiro, valorizar e tornar significativo o papel do controle público na qualidade da gestão pública, mas simultaneamente criar instrumentos nessa relação que dêem mais segurança e mais otimização à atividade de gestão pública. Nós vivemos, digamos assim, muitas vezes percalços nesse processo, conflitos de entendimento, aplicações de entendimento diferenciado da legislação, e isso não precisa ser assim, quer dizer, é possível sim, através de um relacionamento aproximado, um relacionamento de parceria, que o controle e a atividade de gestão, né, já de planejamento e execução, consigam caminhar juntas para dar mais efetividade às ações públicas de Estado. Quais são as soluções para uma melhor transparência no controle público? Do ponto de vista da transparência, tem várias ações que já existem e que são implementadas separadamente muito para os outros órgãos. No âmbito federal, nós temos parte da Controladoria Geral da União, por exemplo, o Portal da Transparência. Mas, além do processo de transparência, é preciso agregar uniformidade de entendimento na aplicação da legislação. Acontece situações de verdadeiros emperramentos de processo que levam, por consequência, a não entrega de serviços públicos, e grande parte dos emperramentos decorre dessas dificuldades de aproximação, de interpretação. Se determinada situação pode ser objeto ou não de dispensa de licitação, se determinada situação é necessária algum tipo de procedimento especial, ou pregão eletrônico, ou concorrência, ou tomada de preço, ou qualquer outro mecanismo, por exemplo, de contratação, bem como a própria formulação dos editais. Na medida que você consegue uniformizar esse entendimento, você tem mais agilidade no processo de contratação e execução desses serviços necessários a toda a sociedade. Tu irás falar basicamente sobre isso na palestra. Eu pretendo falar basicamente dessas questões, mostrar, partir do exemplo que nós temos acompanhado centralmente, por exemplo, que é o PAC, mostrar o quanto tem havido essas tensões e de que forma nós podemos enfrentar as tensões. Eu tenho defendido, e esse é um elemento da nossa apresentação, que o instrumento de conciliação nessas situações de conflito é o principal instrumento de efetividade e de solução. Só para ter uma ideia, por exemplo, no processo de transposição do Rio São Francisco, nós temos praticamente 3.000 processos de apropriações, a maior parte foi resolvida na forma de conciliação. Ou seja, evitou-se um processo demorado, custoso para o Estado, porque o judiciário é pago pelo Estado, para resolver de forma mais ágil e, digamos assim, permitir a efetivação de um projeto que é uma política pública do governo. O que tu espera agora com o novo governo a partir do ano que vem? Eu espero a continuidade. Eu acho que eu participo desse governo do presidente Lula, conheço o trabalho da então ministra, agora presidenta eleita, Dilma Rousseff. Eu acho que o principal elemento característico, evidentemente, é um nível de continuidade das políticas públicas. Acredito que a presidenta Dilma vai trazer, evidentemente, na qualidade de presidente da República, as suas percepções, as suas perspectivas sobre as questões, mas fundamentalmente a política de combate à pobreza, a política de expansão de investimento, a política de estabilidade econômica, quer dizer, todos esses conjuntos de ações governamentais que têm garantido o crescimento do Brasil vão continuar. Os cumprimentos, parabéns pelo trabalho. Obrigado.